O prefeito da cidade de Sapezal, nesta quinta-feira, sofreu um atentado por parte de pessoas que estavam aqui no município fazendo a distribuição de um jornal impresso com supostas calúnias ao prefeito e diversas outras pessoas. Segundo informações do próprio prefeito Valcir Casagrande, essas pessoas estavam ali, foram abordadas por ele e eles, até de uma maneira um pouco brusca e grotesca, devolveram a agressão ao prefeito, que até teve aí carros abarroados, e o prefeito tem a suspeita de que um deles, justamente aquele que fugiu, estava armado. E o prefeito Valcir Casagrande nos concedeu entrevista relatando os fatos que aconteceu hoje, que tem também suposta ligação política, porque estamos em reeleição do prefeito Valcir Casagrande. Ele é candidato nas eleições de 2020 e a oposição sempre tem trabalhado esses temas contra o prefeito. Esta é uma suspeita que existe aqui na cidade de Sapezal e, claro, a polícia vai investigar. O prefeito deu entrevista à nossa equipe e a gente vai trazer para você desse fato que aconteceu nesta quinta-feira. Eu estava andando na campanha ali no bairro Papagaio, onde me deparei com alguns jornais jogados no chão e naquilo chegou mais um amigo meu, também estava fazendo propaganda na rua. E começamos a olhar o jornal, começamos a andar e encontramos os meninos largando esse jornal. O jornal esse que com calúnias contra mim, na qual eu cheguei e falei para eles, para quem estava trabalhando e por que estavam fazendo isso. Eles me falaram o nome de um cara, que eu nem lembro o nome do cara de Cuiabá. Aí eu falei que eu ia chamar a polícia para nós resolver esse problema, porque isso aí é coisa que não se faz, andar difamando os outros sem provas. Totalmente fora, não tem lógica, e não era só eu, tinha mais pessoas que eles colocaram junto. E eles tentaram se evadir do local, quando eu chamei a polícia, aí eu acompanhei eles, fui acompanhando, eles tentaram me enfiar o carro em cima da minha caminhonete, aí um levantou a mão dentro, que parecia ser uma arma, eu baixei dentro, e eles bateram na minha caminhonete, deram um ré e tentaram correr. Só que eles foram azarados que furaram um pneu. E aí eu fui só seguindo eles, esperando a polícia chegar. Até a polícia chegar, a polícia deteu eles e eu aqui vim agora aqui dar depoimento. É chato isso, né? Porque a gente está em campanha, não poderia estar se envolvendo, esperando esse tipo de coisa, né? Essas baixarias, isso é ruim, não é legal para nós, para nossa política. A política deveria ser uma coisa mais rica, né? Uma coisa que é para realmente mostrar proposta. Infelizmente, essas pessoas aí, não é a primeira vez, depois que estavam presos, eu fui ver que esse cara não é a primeira vez que me difama em seu jornal, um jornaleco aí, que a gente nem sabe de onde é que é. Certeza são jornais pagos, né? Porque ninguém vem de Cuiabá aqui para largar um jornal de graça. Alguém pagou. E eu gostaria que a justiça fosse feita e que visse quem que realmente são essas pessoas que estão pagando para me difamar, a minha empresa e mais pessoas que não tem nada a ver, né, com isso. Então eu acho uma sacanagem muito grande. Nós vimos também que o veículo nele, tinha materiais dentro, jornais, até material de campanha, né? Há um indício de ligação com a outra coligação concorrente do senhor? Olha, a polícia está investigando, né? Eu vou deixar a cargo da polícia investigar isso aí. Segundo os policiais, existia sim, na qual está aí nas fotos, tudo, né? Nos materiais que pegaram. Então eu acredito que pode ter, mas a gente não pode afirmar, porque às vezes vamos deixar a cargo da PM, da Polícia Civil, investigar, ver se tem alguma seja ligado à campanha, mas de graça eles não estavam aqui. E também nós tivemos a informação que 4 pessoas estão presas aqui, e segundo informações do senhor e da outra pessoa que estava lá no momento, um fugiu, né? Positivo. Isso é verdade. Tinha um que fugiu, a gente não viu para que lado e correu. E são 5 pessoas ao todo, então? 5 pessoas. Eu, na verdade, me abaixei na caminhonete, porque poderia até atirar na gente. E eu, na verdade, quem viu melhor foi o que estava de caroneiro, porque eu estava dirigindo e eu não poderia ficar cuidando, né? Mas a pessoa ameaçou nós, sim. E hoje, prefeito, a gente vendo aí esse trabalho que esse jornalista está fazendo, não só nesse jornal impresso, também na internet, o senhor ficou sabendo também, teve conhecimento. Então, eu nem sabia que era ele que estava aqui.
Eu acho o cara muito folgado, né? Sair de Cuiabá para vir fazer esse trabalho aqui, um trabalho sujo. Isso é coisa que não se faz, né? Para mim é o legítimo cara meio peitudo, né? Tem coragem de vir aqui fazer esse tipo de coisa, sabendo que está vendendo uma mentira. Isso é inadmissível. Fato, é uma cena triste, né? Porque isso acaba atrapalhando a vivência do dia a dia das pessoas, né? E em relação ao caso, houveram algumas desinformações, algumas mentiras a respeito dessas pessoas, e nós aí tomamos as providências, né? Fizemos a queixa-crime, acompanhamos os depoimentos e está tudo nas mãos da polícia para fazer as devidas investigações. Mas, de fato, as pessoas têm que entender que não é por esse lado que a gente consegue um melhoramento da sociedade. A gente tem que sempre prezar por falar a verdade. E para essas pessoas que atacam os outros munícipes através da mentira, a polícia está aí, está bem aparelhada e certamente sofrerão as consequências da lei, certo? E nós vimos ali que também houveram ataques, além desse material impresso que esse jornalista estava hoje distribuindo na cidade, houveram ataques também através da internet, né? Realmente, tem um veículo de comunicação conhecido como Página do Estado, onde, até o que se sabe, é um veículo que produz diversas matérias jornalísticas. No entanto, tem um cidadão conhecido por Cláudio Natal, que tem feito reiteradas desinformações e publicadas nesse site, né? Ele tem falado situações a respeito do prefeito, situações a respeito de outras pessoas aqui do município, que até onde se sabe são sérias e que infelizmente essas matérias acabam atrapalhando, né, nesse momento de processo eleitoral. Nós estamos tomando as providências necessárias em relação a tirar realmente essas matérias do ar, porque as pessoas, os cidadãos de bem, não merecem conviver com esse tipo de desinformação, eu repito, né? Portanto, a gente só sente muito, né, pelo fato de um cidadão que se diz jornalista, ele se diz ainda como sendo assessor de desembargador e também se disse como advogado ou bacharel em direito, fazer esse tipo de veiculação contra as pessoas, né? Mas como eu falei, está tudo na mão da polícia. Eles estão hoje detidos. Eu falo eles porque não é só uma pessoa, são, me parece que 5 pessoas. No entanto, até o momento foram identificados 4 cidadãos, prolatores desse tipo de desinformação, e nós estamos aguardando aí com que seja, de alguma forma, eles responsabilizados por esses atos que nós entendemos como sendo hostis aí à dignidade da pessoa. Então, esse tipo de desinformação acaba ofendendo a honra das pessoas, né? E a gente sabe que uma vez lançada uma mentira, para você acabar revertendo, acaba trazendo imensos prejuízos, tanto na esfera moral como até financeira. Se a pessoa depende da imagem, e um dos nossos representados depende da imagem. Então, a gente preza para que seja apurado de forma satisfatória. A gente sabe que o delegado tem feito o melhor aqui na nossa comarca, tem trazido bastante informação sobre esse caso. Na conclusão aí do inquérito, a gente acredita que vai identificar os autores. A gente acredita também que possa ser um pretenso candidato, né? Então, assim, que se apure, né, de fato, quem foi o autor, quem pagou por isso, quem está propagando isso, para que a lei possa ser aplicada e essa pessoa possa ser retirada de cena, né? Tudo que você vai fazer, você tem que fazer com responsabilidade. Ao que parece, quando você olha e provavelmente aparecerão as imagens na matéria, você vai achar, poxa, só estão entregando jornais e foram presos. Não, gente. Naqueles jornais tinham conteúdos totalmente mentirosos, conteúdos que não tinham nenhuma relação com a verdade, né? Eu, inclusive, atendi um dos meus clientes, que é um dos nossos representados hoje, onde eu comprovei uma inocência dele, né? Ele foi absolvido, inclusive com
um pedido de absolvição partido do Ministério Público e ele consta naquela matéria jornalística impressa como sendo presidiário. Então, veja bem, uma pessoa até onde se entende ser séria, correta, levanta cedo, vai trabalhar todos os dias e daqui a pouco a família dele vê, poxa, meu esposo, ou poxa pai, você está constando aqui como sendo presidiário, me explica isso. Então nós temos que ter muita responsabilidade. E voltando ao fato do crime em si, essa situação que eu disse que poderia, à luz de algumas pessoas, dos olhos de algumas pessoas serem apenas uma entrega de jornal, não é. Ali consta um crime de calúnia, difamação, injúria, né? Nesse caso também houve uma suposta ameaça, que 2 dos nossos representados disseram isso hoje, né, ao delegado, que vai apurar, obviamente, e também crimes eleitorais, né, devido ao momento. Outra situação que aconteceu, e vocês verão nas imagens, uma questão que a gente sempre pede para as pessoas, não joguem lixo na cidade, não façam isso, não façam aquilo, foi que simplesmente jogaram um monte, eu não sei contar, mas um sem número de jornais nas vias públicas, né? E essas pessoas que hoje estão presas, elas vão responder também pelo crime ambiental, pelo dano ambiental, porque a gente não pode aceitar, a gente todos os dias quer que as coisas estejam corretas, que as coisas estejam limpas, e infelizmente esses cidadãos eles agem em desconformidade com a lei e vão responder por isso. Então, a situação deles é a seguinte: como eles foram pegos em flagrância, eles são obrigados, eles vão permanecer presos. O delegado poderia, se o crime fosse de menor potencial, se fosse de penas menores, arbitrar a fiança, soltar, né? Mas no caso deles, como foram várias penas, vários crimes que eles estão sendo imputados aos acusados, eles permanecem presos hoje. Amanhã vão ser levados ao juiz e o juiz pode arbitrar a fiança e soltá-los ou decretar a preventiva deles para que eles permaneçam, se comprovado que eles causam dano ou um risco à ordem pública, que é o que prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal. Válido frisar, nesse aspecto, a questão de você que pensa em fazer esse tipo de crime, que se passou pela sua cabeça, que se você for flagranteado, for pego em flagrante, você pode ficar preso, retido e também se manter preso se tiver circunstâncias de risco à ordem pública. Então, não faça esse tipo de crime. A gente vem aqui para pedir para vocês, pensem bem, porque não só o flagrante pode te prender por esse crime, mas a reiteração, a reincidência, como também a extensão, né, desses crimes que foram imputados. O juiz pode, dependendo de caso a caso, pedir uma preventiva e você ficar encarcerado. E além dessas pessoas que foram pegas, né, igual o Cláudio e esses demais, existem também aqueles perfis falsos e pessoas que compartilham coisas que são inverdades. Também pode sofrer as sanções, né? Sim, pode recair sim. O crime ele não é fixado a uma pessoa só, não é só quem originou, mas também quem propaga. Então, se você recebe uma informação falsa e propaga ofendendo a outra, você também vai responder criminalmente por isso. Válido frisar aos administradores de grupo que há decisão nos tribunais superiores em que as pessoas que administram os grupos são responsabilizadas pelos atos que acontecem dentro dos grupos. Então, se você é um administrador de grupo, de política, de igreja, enfim, de qualquer tipo de grupo, você tem que fiscalizar o seu grupo, porque qualquer mensagem que sair daquele grupo, que for em verdade, que for criminosa, você também pode solidariamente responder com aquela pessoa que fez essa falácia aí, tá bom? Olha, obviamente a gente faz um juízo preliminar da situação, né? A gente acompanhou o decorrer de todos os depoimentos, e acompanhei também algumas situações onde houve, inclusive, uma entrevista pela TV em relação aos fatos. Vocês estão metidos com essa questão aí, não? Né? Não, a gente não é do município, a gente não rouba aqui não, entendeu? Quem é daqui que rouba, a gente não é daqui. Não, mas você... Como é que as pessoas daqui que roubam? Tá no jornal, né? Uma coisa muito esquisita, dá uma lida lá que você vai ver. Vocês estão passando por aqui a fazer de que vem trabalhar...
A gente é o pessoal aqui é entregador, né, distribuidor, né, é a imprensa, né. Da onde que é essa imprensa? Essa imprensa tem no jornal lá o registro, só você olhar lá, O tem senhor pode CNPJ. falar pra gente? Eu não conheço bem, né. Esse pessoal aí tudo trabalha na empresa? Não, eles são entregadores. São entregadores? É. Eu sou jornalista. Jornalista? Mas de qual cidade? Eu sou do estado de Mato Grosso. Estado de Mato Grosso? É uma escrita, é uma televisionada? Não, tem televisão, jornal impresso, tem jornal online, tem tudo Mas isso é aí. Cuiabá? Estado, né? A gente tem abrangência no estado inteiro. Essa empresa fica em Cuiabá? Eu acho que sim, olha o CNPJ dela lá no jornal. Eu acho que é Várzea Grande. A gente percebe muita divergência, né? Uma hora ele fala que ele que eu digo é o Cláudio Natal, ele fala que os entregadores de jornais foram até ele e naquilo que foram até ele disseram que estavam sendo ameaçados e ele simplesmente resolveu dar uma carona para esses supostos ameaçados até a delegacia e quando viu a viatura que estava próxima, ele pediu para a viatura parar para informar o caso. E num outro momento, ele diz que essas pessoas que supostamente eram os entregadores, né, que a gente até agora, no nosso juízo de valor, a gente entende que são entregadores que estão junto com ele, né, com o Cláudio, ele diz que sequer conhece essas pessoas, mas, né, como eu falei anteriormente, eles estavam no mesmo hotel. Até onde a gente se sabe, a polícia já levantou essas informações, né? Então, a gente vê muita divergência em relação àquilo que ele fala. No tocante aos outros 3, né, que totalizaram 4, né, conforme a gente já falou, eles não quiseram dar nenhum tipo de entrevista, né? Então, o que se tem deles são as imagens ali feitas pela TV. Mas, enfim, as divergências são muitas e vai caber aí às autoridades aí judiciárias investigar e aí definir realmente o enquadramento aí dos crimes que eles cometeram.